Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o teólogo Edson Santos, voltando com mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer mais um react sobre as profecias do fim. Dessa vez nós vamos fazer uma análise de um conteúdo muito interessante do canal Escola de Profecia, com o irmão e professor Onésimo. É um tema bem interessante que diz respeito aos acontecimentos finais do tempo do fim. Acho que o tempo agora é de estudar profecia, então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, ok? Não saia, vai ser bem interessante a gente fazer essa análise profética aqui desses acontecimentos. Se você for lá para Mateus capítulo 24, verso 21, lá diz assim, ó, vou ler para vocês: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui Jesus está fazendo uma confirmação do que falou Daniel no capítulo 12, lá de Daniel, o profeta Daniel, ok? Lá diz que Miguel ia se levantar porque haverá uma tribulação como nunca se viu, né? E nunca haverá. Nunca se viu porque eu acredito particularmente que vai ser uma tribulação de forma simultânea, né? Nunca aconteceu no mundo tantos acontecimentos simultâneos como nós estamos vendo agora. Então eu acredito que nós estamos no início dessa grande tribulação, porque as coisas estão simultâneas. Então nunca aconteceu isso no mundo dessa forma. E por que não haverá? Porque logo após essa tribulação é o tempo do fim e a volta de Jesus. Então não vai haver outra tribulação. Depois disso é implantado o reino de Deus, porque lá em Daniel diz que vai vir uma pedra para esmagar os pés da estátua que apareceu lá no sonho de Nabucodonosor, ok? Então vamos fazer essa análise profética aqui, em parceria com o canal Escola de Profecia. Peço que você se inscreva, é muito importante, para que a gente continue produzindo conteúdo. Não é fácil, pessoal, a gente faz um trabalho aqui sem nenhum fim lucrativo, né? A gente faz um trabalho voluntário, então às vezes tem que achar tempo, às vezes tem que procurar também até recursos materiais que a gente não tem profissional para fazer, né? Porque às vezes é preciso um microfone, é preciso material de apoio para o trabalho, para fazer as gravações, enfim, tudo isso que você já sabe. Então é um trabalho voluntário. Então quando você dá a sua inscrição e dá o seu like, o que é que o YouTube vai fazer? Ele vai fazer esse canal crescer. Esse canal crescendo, ele vai chegar a mais pessoas e nós vamos ter possibilidade de trabalhar de uma forma melhor, para que possa atender a todos. Então, dá sua inscrição, faz seu like, comenta, é muito importante seu comentário, né, para que haja essa interação entre todos aqui que fazem parte do canal. E você que está chegando também, ainda não é inscrito, se inscreve. E também compartilha para que essa mensagem de salvação chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Então vamos ver o que é que tem a dizer aqui o nosso irmão Onésimo do canal Escola de Profecia. O link vai estar aqui na descrição como crédito, beleza? E vamos para o nosso react. É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética. Estamos no dia 1 de dezembro de 2022. Dou boas-vindas a todos que nos acompanham neste momento. É com um pouco de tristeza que quero compartilhar a temática desta atualização. Digo tristeza porque o mundo está sofrendo. As pessoas estão sofrendo. E sei que Jesus está sofrendo porque Ele ama as pessoas do mundo. Porque Ele deu a vida na cruz. Meus queridos irmãos, eu gostaria muito de trazer boas informações, coisas maravilhosas, cativantes, motivadoras. Mas seria isto fantasia da minha parte. Porque a realidade do mundo é esta que estou mostrando aqui para vocês. Quero começar fazendo uma pergunta. Vocês já perceberam que nestes últimos anos, mal termina uma crise, entre aspas, começa outra? Interessante isso que ele está falando, foi o que eu falei, né? As coisas elas estão acontecendo de forma simultânea, né? Às vezes acontecia uma coisa ali, outra em outro lugar, agora não, estão acontecendo de forma simultânea. E desde que começou a pandemia, o Covid-19, finalzinho ali de 2019 para 2020, o mundo ele entrou em uma crise simultânea, né? De crises sucessivas acontecendo no mundo. E como disse o irmão Onésimo, né, ele gostaria de dar uma palavra de alegria, de felicidade, mas não tem como, nós temos que pregar o que está acontecendo, nós temos que pregar o que a profecia diz, e a profecia diz que é disso aqui para pior, irmãos. A gente não tem mais tempo a perder, entendeu? Jesus ele está voltando,
Então, às vezes, as pessoas ficam buscando uma saída, uma solução, mas vai ser disso aqui para pior. As coisas só vão se intensificar com o passar do tempo. Eu creio nisso porque é o que a Bíblia diz. Né? Mas Jesus falou que quando acontecer essas coisas, nós devemos erguer nossos olhos, nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Né? Vamos continuar aqui. Mal termina essa outra crise, começa outra e o mundo vai vivendo, vai vivenciando uma sequência de crises. Verdade. E eu me pergunto, quando é que isto terminará? Ou como é que isto terminará? Então me deparei com um texto do Espírito de Profecia, graças a Deus. Lemos aqui, em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Aqui está a resposta para a minha pergunta. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Isto devia alegrar-nos, porque mostra que a vinda de Cristo está próxima. Amém. Essa esperança, a única esperança para este mundo. Queridos, eu acho que já falei isto para vocês, mas deixe-me repetir. Os grandes homens da Terra, eles estão usando as crises. Fabricadas ou não estou aqui especulando, fabricadas ou não, para trazer algo maior no futuro. Sim, de fato, se nós vermos aqui, é dito ordem fora do caos. A doutrina que governa o mundo. Qual é a doutrina que governa o mundo? A ordem fora do caos. Em outras palavras, crie uma crise. Providencie uma crise. Com a agitação da crise, com o medo da crise, é muito fácil as pessoas aceitarem tudo. No contexto de uma crise, é muito fácil as elites mundiais terem um poder que não teriam em momentos de paz. Quero vos mostrar um vídeo aqui. Vemos, amados irmãos? What I mean by that, it's an opportunity to do things that you think you could not do before. Para mim, isto significa que podemos fazer coisas que não podíamos fazer antes. I think America as a whole in 1973 and 1974, and that's just my view, but obviously the administration missed the opportunity to deal with the energy crisis that was before us. Penso na América como um todo, em 1973 e 1974. Essa é apenas a minha opinião. Mas, obviamente, o governo perdeu a oportunidade de lidar com a crise energética que estava diante de nós por muito tempo. This is an opportunity. What used to be long-term problems, be they in the healthcare area, energy area, education area, things that we had postponed for too long that were long-term are now immediate and must be dealt with. Esta é a oportunidade. O que costumava ser problemas de longo prazo, seja na área de saúde, energia, educação, área fiscal, área tributária, área de reforma regulatória, coisas que havíamos adiado por muito tempo, de longo prazo, agora são imediatas e devem ser tratadas com cuidado. Coisas adiadas por muito tempo agora devem ser tratadas com urgência, em meio à crise. Outro vídeo aqui, amados irmãos. Vemos aqui. Rahm Emanuel, the ex-mayor of Chicago, once inferred, you never let a good crisis go to waste. Manuel, o ex-prefeito de Chicago, uma vez inferiu que você nunca desperdiça uma boa crise. Meaning that when we are in crisis times, people that lead usually have much more latitude to do things they could never do under normal conditions. O que significa que, quando estamos em tempo de crise, as pessoas que lideram geralmente têm mais latitude para fazer coisas que nunca poderiam fazer em condições normais. Falou ele, penso que está claro. Em tempo de crise, os líderes podem fazer coisas que não conseguiriam fazer em tempos de paz e tranquilidade. Irmãos, é justamente isso que nós estamos vendo, né? Você viu que com as crises que vieram com a pandemia, muitas coisas foram feitas no mundo, né? Muitas imposições, algumas obrigações, lockdowns e uma série de outros fatores. Então, a crise, como o irmão coloca aqui, nós vamos ver no final do vídeo também, ela é usada, né, para que a agenda global ela seja estabelecida.
aquilo que é preciso ser feito no mundo. O que acontece? Um estudo da ONU chegou à seguinte conclusão, de que o mundo está com mais de 8 bilhões de pessoas. E essa quantidade de pessoas, segundo a ONU, segundo esse estudo, essa pesquisa, o mundo ele não suporta mais atender essas pessoas. Não suporta água, alimentação, não tem como. Então, a única forma do mundo suportar é se criando uma crise para que essa população mundial possa diminuir. Isso é muito grave. Então, eu fico me perguntando, meu irmão, o que é que pode vir aí pela frente, né? Tem gente colocando seus planos aqui nesse mundo, nessa terra, e achando que tudo tem que ser aqui, mas o próprio Jesus falou que o nosso tesouro está lá no céu, e ele foi preparar lugar lá no céu. Então, nosso mundo não é aqui. Então, onde é que está a sua esperança, né? Se você olhar, os reis da terra têm colocado sua esperança nesse mundo, né? Nesse planeta, menos aqui, ó, na palavra de Deus, onde nós achamos a esperança da volta de Jesus Cristo, que é a solução para esse mundo. Porque é um reino eterno que vai durar para todo sempre. Então essas crises elas vão continuar, não tem para onde correr. Agora, queridos irmãos, vimos aqui. Nova variante do Covid-19 impulsiona surto de vírus na França. Outra aqui. Casos de Covid-19 na França aumentam novamente, diz o governo. Rússia registra 6.088 novos casos de Covid-19, 30 de novembro de 2022. Tem gente que acha que o Covid acabou, terminou, agora nós vamos viver a vida normal. Irmãos, não tem mais nada de normal. Esquece. Covid veio para ficar, vão surgir novas doenças porque o próprio Satanás, ele, com seu hálito, ele polui o ar e cria toda sorte de doenças possíveis para que possa tragar o homem. Então as máscaras vieram para ficar, os lockdowns são um treinamento para as crises que virão no futuro, porque novos lockdowns vão vir, ok? Novas restrições vão surgir, é na palavra de Deus. Algumas pessoas vão poder comprar, outras não vão poder. Algumas vão poder vender, outras não. E é uma questão de adoração, de que lado você vai estar, né? Então, e vários fatores vão ser usados diante disso. Um exemplo é a própria questão da alimentação. Um povo que precisa de alimento, ele é controlado, ele se torna escravo. Se você for lá para o livro de Gênesis, José no Egito, as pessoas elas venderam tudo. Animais, bois, terrenos. Quando acabou tudo, eles foram e pediram mais comida e ofereceram a vida para ser escravos de Faraó. Faraó é uma representação do paganismo que vai ter no tempo do fim, ok? É como se fosse uma representação da própria Babilônia do tempo do fim, da besta. Um sistema religioso pagão que é rebelde contra Deus, que se ergue contra Deus, contra sua lei, contra a sua palavra, contra o Espírito Santo, contra a volta de Jesus, contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então esse sistema pagão nada mais é do que uma representação do que vai acontecer no tempo do fim. Muitas pessoas serão no tempo do fim escravos desse sistema pagão. E para elas comprarem e venderem, elas vão ter que se submeter a esse sistema pagão como escravas. Depois você procura lá a história de José, ok? Você vai ver que o povo se tornou escravo de Faraó.
para que pudesse ter alimento disponível. Então, a alimentação também vai ser uma das coisas que vai desencadear essa crise, né, que nós já estamos dentro dela. Nós estamos dentro dessa crise. É uma crise financeira, é uma crise política, é uma crise pandêmica, é uma crise climática, porque o mundo está em ebulição, você está vendo tudo aí. Então é hora de a gente se preparar porque nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Filipinas registra 918 novos casos de Covid-19 e mais 21 mortes, 30 de novembro de 2022. A atualização Covid-19. Arizona adiciona 12.987 novos casos, 42 mortes, 30 de novembro de 2022. Uau! Quando achávamos que tudo estava voltando ao normal, que Covid-19 estava desaparecendo, esta agora, de novo, queridos, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Lemos aqui, Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena. E aí dependemos de Deus quanto à vida. O que Satanás faz? Envenena a atmosfera. Daí nós dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta. É o momento de estarmos em alerta, atentos. Só que muitos dizem que os que estão alertas e atentos são alarmistas. Devemos estar totalmente devotos, de todo convertidos e consagrados a Deus. Os que estão em alerta são, segundo alguns, sensacionalistas, fanáticos, e uma outra série de palavras que são usadas para difamar aqueles que estão aguardando Jesus voltar. Mas eu me lembro que quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo Noé como um fanático. Foi assim que ele foi visto pelo povo da sua época. Eu vejo Jeremias como um fanático, quando anunciou que o povo ia ser escravo de Babilônia. Eu vejo Elias sendo chamado de perturbador de Israel. E essas coisas estão se repetindo, irmãos. Hoje nós somos os perturbadores de Israel. Somos os fanáticos, assim como foi Noé e Jeremias e tantos outros. Os discípulos foram perseguidos porque anunciavam que Jesus era o Senhor que ressuscitou. E assim vai ser. As pessoas que estão se erguendo para falar que Jesus vai voltar, que esses acontecimentos estão pronunciando a volta de Jesus, elas vão ser consideradas fanáticas, sensacionalistas e tudo mais que você imaginar. Mas nós não devemos nos calar, porque nós temos a verdade, e essa verdade ela deve ser anunciada. Está lá em Apocalipse 14. Ok? Vi um anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno na mão, dizendo em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A hora do juízo de Deus chegou. E temei aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes da água. Uma mensagem que apresenta Deus como Criador. Então esse juízo já está, irmãos, irmãs, entre nós. Mas parece que nos achamos como paralisados. Nos achamos como paralisados. Uma paralisia espiritual assola a Igreja de Deus. Uma cegueira espiritual. Um sono profundo em meio ao que está acontecendo. A igreja está assim. Deus do céu, desperta-nos. Desperta-nos, ó Deus do céu. Desperta-nos para este tempo em que nos aproximamos e que já estamos vivendo. Queridos, Covid, gripe e vírus sincicial respiratório podem ser um golpe triplo neste inverno. Aqui está o que você precisa saber. Tripledemia nos Estados Unidos pode levar um dilúvio de pacientes a hospitais. A tripledemia do vírus sincicial respiratório, Covid,
e gripe está causando o fechamento de escolas nos Estados Unidos da América. Será um inverno difícil. Irmãos, o que é que Jesus falou? Que haveria aumento das pestilências, irmãos. Não tem para onde correr. As pestilências elas iriam aumentar antes da volta de Jesus. É o que está acontecendo, é o que a gente está vendo dia a dia. E parece que as pessoas estão cegas, né? Cegas. Mas Jesus oferece colírio, né? Para a igreja de Laodiceia, que dorme, que é cega. Essa igreja ela precisa de vestimentas novas. Ela precisa do colírio para ver. Porque assim ela vai conseguir entender as profecias. Né? É a questão do azeite extra nas lamparinas das virgens prudentes. Precisamos estar alertas, irmãos. Vemos aqui, especialistas em saúde pública continuam alertando sobre uma trinca de doenças que estão se espalhando em muitas partes do país. Os vírus sinciciais respiratórios e os casos de gripe estão aumentando, causando uma sobrecarga nas capacidades hospitalares infantis dos Estados Unidos da América, enquanto o Covid-19 ferve em segundo plano. Relatórios estão chegando de todo o país sobre as escolas que precisam fechar devido a surtos de doenças. Vimos aqui do Fórum Econômico Mundial. O vírus sincicial respiratório pode causar uma tripledemia. Aqui está o que você precisa saber. Lemos. Uma tripledemia está a caminho neste inverno? Alguns cientistas acreditam que sim, pois um aumento precoce nos casos de vírus sincicial respiratório nos Estados Unidos e no Canadá surge juntamente com a transmissão de Covid-19 e gripe. Os números crescentes são preocupantes. Outra, a escola primária do Kansas fecha temporariamente devido ao aumento de doenças respiratórias. Os pais estão faltando ao trabalho em números recordes devido a problemas com as crianças e o novo vírus. 21 de novembro de 2022. Criança na Califórnia com menos de 4 anos morre de possível caso de vírus sincicial respiratório. Irmãos, precisamos orar. Agora nós precisamos orar. Apocalipse 12, verso 12 diz: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, é normal que nós vejamos estes desastres, estas pragas, estas epidemias, Satanás poluindo o ar e milhares morrem pela pestilência. Queridos, durante a Covid-19, durante a crise de Covid-19, os mais afetados foram os idosos. Os menos afetados foram crianças. E, de fato, as crianças estavam em lockdown nas suas casas. Mas agora são as crianças que estão sofrendo deste vírus porque ficaram em lockdown. Interessante isto, não acham? Então, o objetivo de Satanás agora é atacar as crianças. Vemos aqui, amados irmãos, vemos aqui. Grupos de saúde pediátrica pedem emergência nacional para combater doenças respiratórias. Emergência nacional. Hospitais infantis atingem capacidade máxima e pedem emergência nacional de saúde devido ao surto do vírus sincicial respiratório. Irmãos, isso não é normal. Olha a quantidade de notícias relacionadas à doença, a epidemias. Isso só pode ser sinais da volta de Jesus. Eu não consigo enxergar de outra forma. Agora, em meio a esta situação dramática e lamentável que a América está vivendo, não imagino que há uma escassez agora de medicamento para lidar com este surto. Sim, há uma escassez de amoxicilina, um antibiótico usado no tratamento de infecções bacterianas. Estão percebendo esta combinação de crises? Vemos aqui. A escassez de antivirais e antibióticos agrava o estresse de uma estação difícil para doenças virais em crianças. 23 de novembro. Vemos aqui outra. A falta de amoxicilina
deixa os pais em pânico. Eles dizem, é um pouco estranho. É um pouco estranho. É uma situação estranha. Como é que no meio este surto haja também escassez de medicamento para lidar com isto? É muito estranho, né? Não é nem pouco, é muito estranho. Alguém pode dizer não, é porque há muita procura, é normal que haja escassez. Pode ser, pode ser. Tylenol infantil e outros medicamentos estão em falta nas prateleiras do West New York. E agora, amados, que há esta escassez de medicamento para lidar com esta situação. Qual é a ideia que está sendo dada agora para conter este surto? Qual é a ideia chefe, a ideia mestra para acabar de vez com este problema? Vemos aqui, a Moderna está apostando em uma vacina combinada de Covid, gripe e vírus sincicial respiratório. Será que vai dar certo? Apenas estou lendo. Apenas estou lendo. Meus queridos, volto a dizer. No pico de Covid-19 a nível mundial, os que sofreram mais são idosos. As crianças estavam em lockdown, a maior parte delas. Agora, estão dizendo que por as crianças terem ficado em lockdown, estão sofrendo este vírus. E agora estão trazendo vacina para estas crianças que ficaram em lockdown e que agora também estão infectadas. Isto é interessante. Vemos aqui, Moderna diz que poderia ter uma vacina do vírus sincicial respiratório já no próximo ano. A urgência. Eles não estão brincando não. Queridos, Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Uma das fontes de vida e nutrição com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Constituem débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Por isso que outro texto lá que lemos, Mensagens Escolhidas também, diz, estando na posição em que nos encontramos, deveríamos estar totalmente devotos, totalmente consagrados, totalmente unidos a Deus, mas nos achamos como paralisados. Queridos, estas coisas que estamos vivendo agora são apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Mas o povo de Deus não precisa ficar triste ou alarmado com isto. Por quê? Porque Deus prometeu para nós. Queridos, o inimigo pode fazer de tudo para abalar a fé do cristão. Pode fazer de tudo para abalar a fé do crente. Mas a promessa que nós temos em Cristo é esta. Isaías capítulo 43 diz, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Você pode substituir Jacó e Israel por seu próprio nome. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Veja agora o verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. É possível, amado irmão, que você estando nos Estados Unidos esteja passando por esta situação, que o seu filho esteja sofrendo agora. Eu sinto muito, eu lamento. Estamos num mundo de pecado, mas este mundo vai chegar ao final. A promessa que nós temos em Cristo é que Ele não nos deixará sozinhos em nenhum momento. Ele diz, quando passares pela água, quando passares pelos desafios, quando passares por doença, eu estarei contigo.
Eu jamais o deixarei, jamais o abandonarei. Seguro e firme na mão de Jesus. Enquanto sucumbimos pela influência maligna dos poderes das trevas, mantenhamos firme a promessa do Salvador. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E se nós estivermos com Ele, venceremos também. Muito bom esse vídeo do professor Onésimo, canal Escola de Profecia. Os créditos aqui do vídeo, o link vai estar aqui no final. Eu peço, por favor, espalhe essa mensagem. Esse vídeo com essa mensagem que nós acabamos de ouvir aqui. As pessoas precisam ser alertadas, elas precisam saber da volta de Jesus. É por isso que a gente pede que você se inscreva, que você comente, que você dê o like, que você compartilhe, porque é assim que funciona o mecanismo dessa plataforma que nós utilizamos para levar essa mensagem a tantos lugares que a gente não pode chegar. Se você assiste esse vídeo e não dá um like, você simplesmente está dizendo: eu não quero que as pessoas escutem essa mensagem. Se você não compartilha para uma pessoa que você ama, você provavelmente não quer que essa pessoa veja essa mensagem e se prepare para o céu. É tempo de preparo, irmãos. É tempo de pregar a palavra. Então, quando você se inscreve, dá seu like, comenta, compartilha, você está pregando o evangelho para alguém que você nem viu. E que talvez lá no céu vai te procurar e vai falar assim: olha, foi você que compartilhou aquele vídeo para mim. Eu me salvei porque eu ouvi aquele vídeo. Então você precisa fazer sua parte. O mundo ele está em tribulação simultânea. As doenças estão aumentando. Os processos climáticos que vocês estão vendo, a Terra está dando sinais de dores de parto. E nós não podemos ficar inertes, achando que nada está acontecendo. Não importa se te chama de fanático, de maluco, louco, sensacionalista. Não importa. Pregue a palavra do Senhor. Anuncie ao mundo as coisas que estão acontecendo, que estão diante dos nossos olhos. A palavra de Deus diz que os sábios iriam entender. Quem são os sábios? São aqueles que buscam a Deus, que querem ver Jesus voltar, que querem se preparar para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e que você continue nos ajudando aqui no nosso trabalho. Contamos com sua oração e contamos com sua inscrição, com seu comentário, com seu like. Deus abençoe sua casa e sua família. E vamos nesse momento orar juntos com o irmão professor Onésimo. Para uma oração. Vamos fazer uma oração especial agora. Por todas as pessoas que neste momento estão sofrendo. Principalmente na América agora. Em outras partes do mundo. Estão sofrendo. Estão chorando. Pais desesperados por verem seus filhos nesta situação. Vamos orar, amados irmãos. Vamos orar agora. Amado Jesus, humildemente estamos em Tua presença, confiando nos Teus méritos, porque não podemos comparecer por nós mesmos, pois somos pecadores. Estamos aqui, Pai, em uma oração intercessória por este mundo, um mundo que o Senhor criou perfeito, maravilhoso, para que o homem pudesse viver eternamente. Mas, infelizmente, o mundo capturado, sequestrado pelo inimigo, está nesta condição hoje. As pessoas estão sofrendo. Teus filhos que oram estão sofrendo neste momento. Crianças estão sofrendo neste momento. Oramos, ó Pai, para que Tua mão poderosa possa operar milagre. Que o inimigo fique envergonhado pelo poder da Sua mão. Amado Pai, ouça as nossas preces. Pai, pedimos socorro, pois o inimigo está furioso com este mundo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Queremos a Tua proteção, ó Pai. Queremos a Tua proteção. Guarda-nos em Teus braços, em Tuas asas, até o fim. Em nome de Jesus. Amém.